Aquele fim de tarde estava abafado, e eu só queria resolver tudo rápido. Entrei na farmácia do bairro para buscar um analgésico, sem imaginar que algo em mim mudaria ali. A fila estava grande, como sempre, e eu me posicionei atrás de um homem de postura discreta, vestindo uma camisa azul clara um pouco amassada e com um ar de quem já tinha vivido mais do que gostaria. Seus cabelos grisalhos e a barba por fazer me chamaram a atenção, mas foi o jeito como olhava para o nada que me prendeu por mais tempo. Ele segurava uma caixinha de remédio nas mãos, mas parecia alheio à própria presença ali. Havia um silêncio em torno dele que me despertou uma curiosidade estranha, como se aquele homem carregasse histórias que ninguém mais tinha paciência de ouvir. Por impulso, comentei sobre o calor só para puxar conversa, e ele respondeu com um sorriso tímido, daqueles que quase não mexem os lábios, mas dizem muito nos olhos. Foi nesse instante que percebi que ele não estava apenas cansado, ele estava desistindo. A fila andava devagar, mas a conversa foi ganhando um ritmo próprio. Ele me contou que vinha sempre ali, quase como um ritual, desde que se mudou para o bairro. Quando perguntei há quanto tempo morava ali, ele hesitou antes de dizer desde que fiquei sozinho. Não perguntei mais. O tom da voz dele me fez entender que era tudo o que ele estava disposto a revelar naquele momento, e eu respeitei. Ainda assim, fiquei com vontade de saber mais, como se algo me empurrasse em direção àquele desconhecido. Quando chegou a vez dele, ele se virou antes de ir até o balcão e disse algo que me surpreendeu. Obrigado por falar comigo, fazia tempo que alguém não fazia isso. Eu apenas sorri, sem saber muito o que responder, mas meu coração acelerou por dentro. Era como se tivesse tocado uma parte dele que ninguém mais via. Algo me dizia que aquele não seria nosso último encontro, embora não tivesse razão alguma para acreditar nisso. Foi só uma intuição, dessas que a gente sente no peito sem entender direito. Depois que ele saiu, eu ainda fiquei alguns minutos ali, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Era só uma farmácia, só uma fila comum, só uma conversa rápida, mas havia algo ali que não era comum. Senti um leve arrepio, como se meu corpo tivesse captado uma mudança no ar. E pela primeira vez em muito tempo, saí daquele lugar sem pressa. Caminhei devagar até em casa, pensando no homem de olhos tristes que agradeceu por ser notado. Naquela noite me peguei olhando para o teto, revivendo cada palavra dita, cada gesto discreto. O jeito como ele mexia nos bolsos enquanto falava, o modo como desviava o olhar e depois voltava a me encarar. Era como se estivesse lutando contra algo dentro de si. E eu, sem perceber, já estava torcendo para que ele perdesse essa luta, para que se deixasse levar de novo. Porque algo nele me tocou de um jeito que há muito tempo ninguém mais tocava. Não sabia o nome dele, nem o que fazia da vida. Mas sabia que havia dor ali, e também um espaço vazio pedindo para ser preenchido. Não era sobre paixão à primeira vista, nem sobre romance de novela. Era algo mais sutil, mais profundo, como se duas almas feridas tivessem se reconhecido por acidente. E esse tipo de encontro, a gente não esquece fácil. 3 dias depois, lá estava eu novamente, sem pretensão alguma, só querendo resolver algo rápido antes do fim de semana. Entrei na farmácia por hábito, já que era mais próxima de casa, e confesso que por um segundo pensei nele. Era absurdo esperar encontrar o mesmo desconhecido 2 vezes seguidas, mas o pensamento me escapou sem controle. Caminhei até os hidratantes e ali, como se tivesse saído de um pensamento meu, ele apareceu. Estava parado, olhando as prateleiras como quem não sabe o que procura. Dessa vez, ele me notou primeiro. Sorriu com mais leveza, como se algo nele tivesse mudado desde o último encontro. Parece que a gente tem um destino farmacêutico em comum, ele brincou. Eu ri meio sem graça, meio encantada com a naturalidade. Conversamos ali mesmo, entre frascos de shampoo e etiquetas de promoção. Era estranho como o tempo parecia desacelerar perto dele. Falávamos sobre banalidades, mas cada palavra vinha carregada de um significado escondido, como se estivéssemos construindo uma ponte sem saber onde ela terminava. Ele me contou que morava sozinho desde o fim do casamento, que a filha já adulta morava longe e que aos 50 anos, achava que não precisava mais de complicações. Já sofri o suficiente para uma vida só, ele disse, olhando para frente, sem encarar meus olhos. Eu apenas escutei. Às vezes, o melhor que podemos oferecer é o silêncio certo no momento certo. E acho que ele percebeu isso porque respirou fundo e sorriu com alívio, como se aquele desabafo leve já fosse um passo importante. Quando saímos da farmácia, ele me surpreendeu com um convite. Tem uma padaria aqui perto. Aceita um café comigo? Hesitei. Não por medo, mas porque fazia tempo que ninguém me convidava assim, de forma tão simples e direta. Assenti com a cabeça e seguimos lado a lado pelas calçadas ainda quentes do final de tarde.
O bairro parecia mais calmo naquele momento, como se também estivesse esperando aquele encontro acontecer. O vento carregava o cheiro de pão fresco e folhas secas, e eu me sentia estranhamente viva. Sentamos próximos à janela, e o sol ainda iluminava parte da mesa. Pedi um cappuccino, ele preferiu café puro, sem açúcar, como quem já se acostumou com o amargo. A conversa seguiu fluida, como se já nos conhecêssemos há anos. Ele me contou sobre as manhãs silenciosas, sobre a paixão antiga por Vinícius, e sobre como havia desistido de amar. As pessoas não querem partilhar, querem preencher vazios, ele disse, e aquilo ficou martelando em mim. Havia tanto cansaço em sua voz, mas também uma sede escondida, um desejo contido. Eu falava menos do que ouvia, mas não porque não tinha o que dizer. Era ele quem precisava de espaço, e eu de escutá-lo. Mas ainda assim revelei algumas coisas, que também morava sozinha, que já tinha amado errado demais, e que não acreditava mais em coincidências. Ele me olhou de um jeito diferente depois disso, como se tivesse encontrado algo familiar em mim. Um espelho, talvez. Ou apenas alguém disposto a ver além das aparências. Na despedida, ele tocou meu braço de leve, como quem pede permissão sem palavras. Disse que gostou de me ver de novo, e que esperava que da próxima vez não fosse por acaso. Eu apenas sorri, e pela primeira vez em muito tempo, senti um frio na barriga daqueles bons. Não por causa de promessas, mas porque ali, no meio da rotina e das dores, algo novo começava a nascer. Algo leve e sutil, mas impossível de ignorar. Os dias seguintes passaram devagar, como se o tempo estivesse pregando uma peça em mim. Eu tentava me distrair com afazeres da casa, caminhadas pelo bairro, leituras interrompidas, mas meu pensamento sempre voltava para ele. Não combinamos nada na padaria, nem trocamos contatos. Mas havia algo naquele último olhar, naquele toque discreto no braço, que me dizia que aquilo ainda não tinha acabado. E eu estava certa. No sábado seguinte, durante minha caminhada matinal, o encontrei sentado em um banco da praça, com um livro no colo e o olhar perdido. Ele sorriu ao me ver, como se já esperasse por mim, e abriu espaço ao seu lado. Sentei-me sem dizer uma palavra, e durante alguns minutos apenas dividimos o silêncio. Era um silêncio diferente, confortável, daqueles que não exigem esforço. Nenhum de nós parecia com pressa. O canto dos pássaros e o barulho das folhas se misturavam ao som de crianças brincando ao longe. Era um cenário simples, mas cheio de significado. Como se o mundo todo tivesse ficado mais leve por estarmos ali, lado a lado, sem necessidade de explicações. Depois de um tempo, ele começou a falar. Contou que não lia aquele livro fazia anos, mas que resolveu tentar de novo porque queria reencontrar partes dele que havia deixado para trás. Eu entendi o que ele queria dizer. Às vezes, é preciso revisitar nossas próprias histórias para lembrar quem somos. Ele me olhava pouco, preferia encarar as páginas ou o céu, como se temesse que o contato direto revelasse demais. E mesmo assim, cada gesto dele era um convite silencioso para que eu ficasse mais um pouco. Nossos encontros seguiram assim por algumas semanas, simples, breves, mas intensos no que não era dito. Caminhadas sem destino, cafés rápidos, trocas de olhares longos em meio a palavras curtas. Eu sentia que ele queria se aproximar mais, mas havia algo que o segurava. Como se cada passo em minha direção exigisse dele coragem demais. E eu, paciente, respeitava seus limites, mesmo que por dentro meu coração vibrasse a cada vez que ele aparecia. Era como um jogo de xadrez emocional, onde o tempo era nossa maior aposta. Uma noite, ele me levou até a porta de casa depois de um passeio. Ficamos ali parados, em frente ao portão, sem saber como encerrar aquele momento. Ele olhava para meus olhos como quem procura respostas, mas não se atrevia a perguntar. Eu sorri, e antes de me virar, ele disse baixinho: "Você me faz esquecer que estou quebrado." Fiquei sem palavras. Meu peito apertou, e por um instante desejei apenas abraçá-lo. Mas não o fiz. Em vez disso, toquei sua mão com delicadeza e entrei, levando comigo aquela frase como uma promessa silenciosa. Naquela noite sonhei com ele. Não um sonho cheio de cenas claras, mas daqueles que deixam sensações quando a gente acorda. Lembrei do cheiro dele, da textura da voz, do jeito como me olhava quando achava que eu não estava vendo. E acordei com um sentimento estranho, misto de ansiedade e ternura. Eu sabia que algo estava crescendo ali, mesmo que ele não dissesse em voz alta. O silêncio dele já dizia o suficiente, e eu aprendia, aos poucos, a escutar com o coração. Comecei a perceber que ele aparecia sempre nos mesmos horários, como se tivesse criado uma rotina disfarçada para nos cruzarmos sem combinar. Era bonito ver aquele homem, antes tão fechado, permitir-se pequenas entregas. Um elogio espontâneo, um olhar mais prolongado, uma risada mais solta.
Ainda que ele não admitisse, a muralha estava começando a rachar, e eu estava disposta a esperar o tempo que fosse para ver o que havia do outro lado. A previsão era de chuva, mas eu insisti em sair mesmo assim. Precisava comprar algumas frutas e espairecer um pouco, já que a tarde estava carregada de pensamentos que giravam sempre em torno dele. Eu ainda não sabia o que éramos, nem se poderíamos ser algo além daquele quase, mas o fato é que ele não saía da minha cabeça. Foi no caminho de volta, com as sacolas nas mãos e as nuvens escuras se fechando sobre o céu, que a tempestade desabou. Me abriguei debaixo da marquise de uma loja fechada, encharcada, tremendo de frio e sem ideia do que fazer. Meu celular tocou. Era ele. Não sei como adivinhou que eu estaria por ali, mas disse que me viu passando minutos antes, quando voltava de carro. Pediu que eu esperasse, que já estava chegando. E chegou mesmo, menos de 5 minutos depois, com o vidro do carro ainda embaçado e o casaco jogado no banco de trás. Entrar naquele carro foi como atravessar um limiar, deixei o frio do lado de fora, mas trouxe comigo algo mais intenso do que a chuva. A sensação de que algo importante estava prestes a acontecer. Ele me levou até a casa dele, disse que seria melhor eu me secar antes de voltar para a rua. Aceitei, sem discutir. Não era a primeira vez que eu ia até ali, mas daquela vez parecia diferente. Talvez fosse o som da chuva batendo nas janelas, ou o cheiro do chá que ele preparou. Talvez fosse só o jeito como ele me olhava em silêncio, como se cada gesto meu dissesse algo que ele não ousava perguntar. Sentamos na sala, os dois ainda um pouco molhados, com as roupas pesadas e o clima carregado de palavras não ditas. Ele trouxe toalhas e riu ao me ver com os cabelos desgrenhados. Até assim você é bonita, disse, e dessa vez não desviou o olhar. Eu corei, sentindo o calor subir pelas bochechas, e retribuí com um sorriso tímido. Ficamos ali, cada um segurando sua xícara, enquanto a tempestade fazia seu espetáculo lá fora. A cada trovão, ele parecia mais próximo. A cada silêncio, algo entre nós se intensificava. Foi então que ele se aproximou um pouco mais, até que nossos joelhos se encostaram. Por um momento ele levantou a mão como se fosse tocar meu rosto, mas recuou no último segundo. Eu não devia, murmurou, quase como um pedido de desculpas. Tem coisas dentro de mim que ainda doem, sabe? Medos que me seguram, cicatrizes que ardem quando o calor volta. Fiquei quieta. Apenas o observei, deixando que ele tirasse aquela dor do peito. Era como ver alguém tentando nadar contra a própria correnteza. Eu sentia vontade de mergulhar junto, mas sabia que ele precisava ir no ritmo dele. Depois de um longo silêncio, ele se levantou, caminhou até a janela e ficou ali, observando a chuva cair. Disse que fazia tempo que não se sentia assim, dividido entre a vontade de fugir e o desejo de ficar. Que nos últimos anos tinha se acostumado com a solidão, mas que algo em mim mexia com tudo que ele tinha construído para se proteger. Você me desconcerta, ele disse, ainda de costas. E foi só isso. Nada mais. Nenhuma declaração, nenhuma tentativa de beijo. Só uma verdade crua, jogada no ar entre nós. Quando a chuva parou, ele se ofereceu para me levar em casa. O caminho foi feito em silêncio, mas não aquele silêncio desconfortável. Era um silêncio cheio, denso, como se nossas almas estivessem conversando por conta própria. Na porta da minha casa, ele desligou o carro e ficou ali, olhando para mim. Você merece mais do que eu posso dar agora, ele disse, antes de se despedir com um beijo leve na testa. E eu, mesmo sem entender tudo, sabia que aquele gesto significava muito mais do que parecia. Os dias que se seguiram foram marcados por um silêncio diferente do anterior. Ele não mandou mensagem, não apareceu nos lugares de costume, e eu senti sua ausência como quem sente falta de um hábito que virou afeto. Por mais que eu tentasse não criar expectativas, a verdade é que eu já estava envolvida, mesmo sem saber exatamente em que. Tentei racionalizar, lembrar de que ele era um homem machucado, que tinha deixado claro seu receio de se envolver. Mas meu coração teimoso não se deixava convencer com facilidade. Na manhã do quarto dia, ouvi a campainha tocar. Era ele. De olhos cansados, barba por fazer e um semblante abatido, como se não tivesse dormido bem. Posso entrar? Perguntou com a voz baixa, quase trêmula. Fiz que sim com a cabeça, sem dizer palavra. Ele caminhou até a sala e ficou parado, sem saber onde colocar as mãos. Eu apenas esperei, respeitando o tempo dele. Até que finalmente falou. Contou sobre o fim doloroso do casamento, sobre a traição que levou anos para ser descoberta, e sobre como aquilo destruiu sua confiança no amor. Ele falava com a voz embargada, mas sem lágrimas. Parecia que as lágrimas já tinham sido todas gastas em noites anteriores. Disse que desde então se isolou não por medo apenas de amar, mas por medo de se perder de novo.
Amar alguém é dar poder demais para ela, ele disse, olhando direto nos meus olhos. E eu não sabia se estava pronto para isso de novo, até te conhecer. Eu respirei fundo, tentando segurar a emoção. Aquele homem, que antes se escondia atrás de frases curtas e olhares desviados, agora estava ali, nu de palavras, se expondo de verdade. Não tentei consolá-lo com frases feitas. Apenas me aproximei devagar e toquei sua mão. Ele retribuiu o gesto com força, como se aquele simples toque fosse uma âncora. Ficamos assim por um tempo, sentados no sofá, de mãos dadas, em silêncio. E naquele silêncio, ele se permitiu deitar a cabeça no meu ombro. Eu fechei os olhos e senti o peso da sua dor misturado à leveza daquele momento. Era como se ali, ele tivesse encontrado um lugar seguro para descansar, mesmo que só por alguns minutos. Depois de um tempo, ele se recompôs. Pediu desculpas pela visita inesperada, mas disse que precisava falar aquilo para alguém. E você é a única pessoa que tem me feito sentir vontade de tentar de novo. Essas palavras ficaram ecoando dentro de mim, mesmo depois que ele foi embora. Eu sabia que ainda havia um longo caminho até ele se entregar por completo, mas aquela confissão foi um passo gigantesco. Um daqueles momentos que a gente guarda com carinho na memória, como prova de que algo verdadeiro começou ali. Nos dias seguintes, ele passou a mandar mensagens curtas, do tipo bom dia, ou como você está? Mas cada uma delas carregava um cuidado sutil. Não eram declarações, mas demonstrações de presença. E isso, vindo dele, era muito mais do que eu esperava. Comecei a perceber que, aos poucos, ele ia deixando cair as defesas, revelando partes suas que estavam escondidas sob a armadura da dor. Eu, por minha vez, cuidava para não pressioná-lo, apenas mostrava que estava ali, pronta para caminhar ao lado dele. Uma tarde, ao passarmos por um casal que caminhava de mãos dadas, ele olhou para mim e disse: "Não lembro qual foi a última vez que segurei a mão de alguém na rua." Eu não respondi, apenas estendi a mão em silêncio. Ele olhou, hesitou por um instante, e então entrelaçou seus dedos nos meus. Caminhamos assim por um tempo, e senti que aquele gesto, tão simples, dizia mais do que qualquer promessa. Ele estava, enfim, permitindo-se sentir. E isso, para mim, já era o começo de algo lindo. Era um sábado de manhã quando decidi fazer compras no supermercado do bairro. O clima estava agradável, com aquele sol tímido que entra pelas frestas das nuvens e aquece suavemente a pele. Entrei sem pressa, empurrando o carrinho distraída, pensando na lista mental de coisas que precisava. Foi ao virar o corredor das frutas que a coincidência, ou o destino, mais uma vez me surpreendeu. Lá estava ele, escolhendo maçãs com a atenção de quem avalia obras de arte. Nossos olhares se cruzaram, e um sorriso automático brotou nos nossos rostos. Nos aproximamos sem palavras, como se nossos corpos já soubessem o caminho um do outro. Estendi a mão para pegar uma maçã ao mesmo tempo que ele. Nossos dedos se tocaram, e rimos como adolescentes pegos no flagra. "Parece que estamos destinados a esses encontros improváveis", ele disse, com um brilho nos olhos que eu ainda não tinha visto. Um brilho de leveza, de conforto. Ficamos ali por minutos, entre frutas e murmúrios, como se o resto do mundo tivesse desaparecido. A conversa fluía naturalmente e em certo momento começou a tocar uma música antiga na rádio ambiente do mercado. Era daquelas românticas com melodia lenta e letra nostálgica. Ele olhou para mim, estendeu a mão em gesto brincalhão e disse: "Me concede essa dança?" Eu ri achando que era só piada, mas ele insistiu. Sem pensar muito, aceitei. E ali mesmo, entre prateleiras e olhares curiosos, ele me puxou com delicadeza para perto de si. Dançamos devagar, em passos pequenos e desajeitados, mas com uma sintonia surpreendente. Ninguém nos interrompeu. Talvez porque era cedo, talvez porque as pessoas entenderam, de alguma forma, que aquilo não era só um capricho. Era um momento raro, desses que escapam da rotina e se transformam em lembrança antes mesmo de terminar. Eu me sentia leve, quase flutuando, com a mão dele firme na minha cintura e o olhar fixo no meu rosto. "Você me faz sentir como se eu ainda tivesse 20 anos", ele sussurrou, e meu coração bateu mais forte. Não pelo que ele disse, mas pelo modo como disse, com gratidão, com surpresa, com ternura. Quando a música terminou, ele me puxou para um abraço. Ficamos assim por alguns segundos, em silêncio. Eu sentia o calor do corpo dele, o ritmo da respiração, o perfume discreto que já começava a me ser familiar. E percebi que aquele homem, que um dia me falou com a alma machucada, agora se entregava aos poucos, sem medo do ridículo, sem vergonha de mostrar o quanto ainda podia sentir. Era como assistir à reconstrução de algo belo, tijolo por tijolo, gesto por gesto. Seguimos fazendo compras juntos, rindo de escolhas culinárias diferentes, trocando receitas e histórias de infância.
Era uma cumplicidade tranquila, gostosa, como se fôssemos um casal de longa data. Mas, no fundo, sabíamos que ainda estávamos nos descobrindo. E talvez fosse justamente isso que tornava tudo tão especial. Ele me olhava diferente naquele dia, com menos receio e mais admiração. Como se finalmente estivesse permitindo-se imaginar um futuro que até pouco tempo atrás, ele achava impossível. Na saída, ele segurou minha sacola sem pedir, e caminhamos até meu portão com passos lentos. Na despedida, ele segurou meu rosto entre as mãos, e por um breve instante, pareceu querer me beijar. Mas não o fez. Apenas sorriu com os olhos brilhando e disse: "Obrigado por dançar comigo, aqui e na vida." E foi embora, me deixando ali, encostada no portão, com o coração acelerado e os olhos marejados. Sabia que depois daquela dança, nada mais seria igual. Depois da nossa dança no supermercado, algo mudou entre nós, ainda que sem palavras. Ele passou a me procurar com mais frequência, mas sempre de maneira sutil. Mandava uma foto do pôr do sol dizendo que havia pensado em mim, ou deixava um bilhete com uma flor na minha caixa de correio. Pequenos gestos, quase tímidos, mas que diziam muito. E eu respondia à altura, preparando bolos e levando até ele, ou deixando livros com marcadores nos trechos que me faziam lembrar dele. Era como um ritual de aproximação, onde o afeto se revelava nas entrelinhas. Apesar disso, eu sentia que ele ainda travava uma batalha interna. Às vezes, se fechava de repente, ficava introspectivo, distante. Era como se algo dentro dele dissesse que não merecia aquela paz. Certa noite, depois de um jantar simples que fiz em minha casa, ele ficou em silêncio por longos minutos, olhando para o copo de vinho. Quando perguntei se estava tudo bem, ele apenas disse: "Tem dias que é difícil acreditar que algo bom está realmente acontecendo comigo." Suas palavras me cortaram e aqueceram ao mesmo tempo. Era bonito vê-lo lutando contra as próprias resistências. Passei a reconhecer seus sinais, quando mexia nos dedos nervosamente, quando desviava o olhar por muito tempo, quando sorria só de um lado da boca. Eram pequenas pistas de que ele estava ali inteiro, ainda que com medo. Eu não cobrava nada, mas meu coração começava a desejar mais. E foi numa noite especialmente estrelada que isso ficou evidente. Estávamos caminhando de volta da sorveteria do bairro, rindo de memórias de infância, quando ele segurou minha mão com firmeza. Não disse nada, apenas entrelaçou os dedos com os meus, e seguimos assim até a porta da casa dele. Ficamos parados na calçada por um tempo, sob a luz amarela do poste. Ele olhava para mim como se buscasse coragem. Eu não disse nada, deixei que o silêncio guiasse. Até que ele se aproximou devagar, parando a centímetros do meu rosto. Seu olhar mergulhava no meu como quem procurava permissão. E então, ele parou, encostou sua testa na minha e suspirou. "Ainda não sei como fazer isso sem me machucar de novo", confessou. Eu apenas fechei os olhos e disse: "Vai no seu tempo. Eu tô aqui." Ele sorriu, segurou minha mão com força e abriu o portão. Antes de entrar, se virou, hesitou um instante, e ao invés de fechar totalmente a porta, deixou-a entreaberta. Aquele gesto simples me ficou gravado. Era como se dissesse: "Eu ainda tenho medo, mas não quero te afastar." E aquilo bastava. Voltei para casa com o coração apertado, mas cheio de esperança. Sabia que não era fácil para ele, mas também sabia que estava se esforçando. E isso, para mim, era prova de algo verdadeiro. Nos dias seguintes, os encontros se tornaram mais longos, os toques mais frequentes. Ele começou a me abraçar por trás enquanto eu cozinhava, a segurar minha mão por mais tempo quando nos despedíamos. Eram gestos que, embora simples, mostravam sua entrega gradual. Às vezes dizia que sonhou comigo. Outras, aparecia de surpresa só para tomar um café. Aos poucos, aquele homem que antes evitava o amor, agora o experimentava com a delicadeza de quem reaprende a andar depois de um tombo. Uma noite, ao sair da casa dele, ele me acompanhou até o portão e disse: "Você já mora nos meus pensamentos, mas ainda estou tentando te encaixar no meu coração." Olhei para ele com carinho e respondi: "Não tem pressa. Quando for a hora, ele vai abrir sozinho." Ele me beijou na testa, como sempre fazia, mas dessa vez com os olhos fechados e um leve tremor nos lábios. Eu sabia, algo estava prestes a mudar de vez. Era fim de tarde quando precisei ir à farmácia, pela primeira vez desde o nosso primeiro encontro. O céu estava num tom dourado melancólico, e uma brisa suave dançava entre as folhas das árvores da rua. Entrei distraída sem imaginar que aquele cenário seria o mesmo do início, e agora do nosso recomeço. Dei alguns passos em direção à prateleira dos remédios quando o vi. Ele estava lá, parado exatamente onde nos conhecemos, com as mãos nos bolsos e o olhar fixo em mim. Meu coração acelerou de imediato, como se reconhecesse aquele instante como algo importante.
Ele se aproximou com um sorriso calmo, como quem carrega dentro de si uma decisão tomada. Sem dizer nada, estendeu a mão e me entregou um pequeno envelope dobrado com cuidado. Senti o calor dos seus dedos por um segundo a mais do que o necessário, e olhei para ele com uma pergunta muda. Lê depois quando estiver sozinha, disse com a voz baixa e firme. Então me deu um beijo leve na bochecha, como se dissesse um até breve, e saiu caminhando lentamente pela porta, deixando um rastro de ternura no ar. Esperei alguns minutos antes de abrir. Havia algo naquele bilhete que parecia conter muito mais do que palavras. Quando finalmente o fiz, encontrei uma caligrafia firme e bonita, com poucas linhas, mas carregadas de emoção. Eu achei que tinha perdido a capacidade de sentir, que meu coração estava fechado para sempre. Mas você apareceu, e me ensinou que ainda posso recomeçar. Obrigado por ter esperado por mim sem pressa. Se você ainda quiser, estou pronto para caminhar ao seu lado, sem medo desta vez. Senti as mãos tremerem. O bilhete caiu no meu colo, e por alguns segundos fiquei ali, sentada na farmácia, tentando conter a emoção. As palavras dançavam na minha mente como uma música suave. Ele estava pronto. Depois de tantas barreiras, de tantos silêncios, de tantos quase, ele estava finalmente abrindo a porta por completo. E me convidando a entrar. Saí dali sem comprar nada. Meu coração já estava cheio demais para pensar em remédios. Peguei o caminho da casa dele, andando com passos rápidos, guiada por uma certeza que crescia dentro de mim. Quando cheguei à porta, ela já estava entreaberta, como da outra vez. Bati levemente, e ele apareceu no corredor com aquele sorriso sereno que eu tanto reconhecia. Não dissemos nada. Apenas nos abraçamos. Um abraço longo, firme, daqueles que dizem tudo que ainda não foi dito. Naquela noite ficamos sentados na varanda com as luzes apagadas e o céu estrelado nos fazendo companhia. Falamos de medos, de planos, de como a vida é surpreendente quando a gente se permite sentir de novo. Ele segurava minha mão como quem segura um pedaço de esperança. E eu, ali ao lado dele, sentia que finalmente tínhamos nos encontrado. Não por acaso, não por sorte, mas porque era a hora certa. E tudo começou naquela fila de farmácia, onde dois corações cansados se reconheceram no silêncio.